E aí, meus alunos queridos do 8º ano, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, mais uma vez, para a gente fazer uma revisão dos nossos últimos conteúdos trabalhados aqui, né? E na escola também. Vamos aproveitar essa aulinha nossa para revisar, resolver algumas questões, né? Para vocês já irem se preparando aí para a reta final do ano, tá? Então vamos lá, 8º ano. Nessa nossa revisão está contemplado esses 3 conteúdos: nacionalismo e revolução no século XIX, né? A Europa no século XIX, aí a segunda revolução industrial, que nós falamos, e o imperialismo na África e na Ásia. Então, nossas questões giram em torno desses 3 conteúdos, tá certo? Vamos lá, preparados, peguem aí o caderno de vocês, anotem, né, as questões, vejam o que vocês acertam, o que vocês precisam estudar mais um pouquinho, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão, ó, quais eram as principais características da Europa no século XIX, né? Então, sempre que a gente fala sobre essa questão do nacionalismo, né, as revoluções no século XIX, então a gente quer entender como é que elas aconteceram, quais eram as características da Europa, que é onde vai esse movimento, esses movimentos nacionalistas vão se fortalecer muito, né? Aquela questão da identidade nacional. Então vamos lá, quais eram as principais características da Europa no século XIX? Veja aí, se você está sabendo. É um período marcado pelo crescimento demográfico, né? E êxodo rural, tá? Pelo desenvolvimento industrial nos centros urbanos, por oportunidades de trabalho, né? Aí, ó, importante, ó, pela perda da identidade comunitária e familiar, como uma consequência dos deslocamentos populacionais. Então, a questão lá do êxodo rural provocou essa perda da identidade, né, comunitária e familiar, né, que nós comentamos bastante aqui, né? O grande impacto no cotidiano, as pessoas provocando, né, um grande impacto no cotidiano, as pessoas sentiam-se desenraizadas, né? É nesse contexto que vai se formar aquela questão das identidades nacionais, que vem para substituir as identidades comunitárias e familiares, que eram mais relacionadas ao campo, o ambiente rural, né? E as pessoas, como foram abandonando o campo, o ambiente rural, indo para as cidades, na cidade, eles se sentiam desenraizados. E aí eles precisavam formar novas identidades que pudessem ligar as pessoas, né, a um objetivo comum. E aí vão se formando essas identidades nacionais. Então essas são as características da Europa no século XIX, tá bom? Veja aí, eu tenho certeza que você tem tudo isso aí anotadinho já no seu caderno, né? Crescimento demográfico, êxodo rural, perda da identidade comunitária e familiar, né? O desenvolvimento industrial, que é muito importante, não esqueça disso, tá bom? Vamos para a próxima. A segunda questão, ó, o conceito foi criado ao longo do tempo e ganhou força efetiva, especialmente na idade contemporânea ocidental europeia. A ideia de nação cria a imagem de união entre os povos, com os mesmos costumes e que vivem em um mesmo território. Agora você vai me dizer por que nem sempre nação é tão homogênea como sugere o conceito. O que é homogênea? Aqui tem as mesmas características, né? É tão igual, né? Quando a gente fala em uma coisa homogênea, é que ela tem a mesma característica. Heterogêneo é que tem características diferentes, tá? Então, por que nem sempre o conceito de nação, a ideia de nação é tão homogênea assim, como sugere o conceito, né? Que a ideia de nação é que vai unir os povos, que parece que todo mundo é igual. Então, todo mundo aqui faz parte dessa nação, porque tem os mesmos costumes, a mesma cultura, né? Enfim, falam a mesma língua, né? Mas nem sempre é tão homogêneo assim. Então, vamos lá. Por quê, professor? Olha lá, na maioria dos casos, alguns grupos dominantes selecionaram na sua cultura quais elementos seriam legítimos. Muitas línguas,
culturas e costumes foram excluídos e desvalorizados. Então, é por isso que a gente diz que o conceito de nação nem sempre é tão homogêneo assim, né? Por quê? Porque quando se definiu quais são os elementos culturais legítimos de uma nação, aquilo foi feito através de uma escolha. Um grupo, provavelmente não, com certeza é o grupo dominante, né, que escolheu quais são os elementos culturais legítimos, tá, que faziam parte da nação. Para ele fazer essa escolha, ele vai ter que excluir outros elementos, né, outros costumes, tá? E aí por isso a gente diz, o conceito de nação, ele nem sempre é tão homogêneo assim. É só você pegar, pega o exemplo do Brasil. Como o Brasil ele tem culturas diferentes, como as pessoas falam de modo diferente, tem hábitos diferentes, né? E tudo isso aí depende do quê? Do lugar, da região onde eles vivem, né? Mas quando a gente fala em nação brasileira, principalmente quando se fala de nação brasileira para quem vem de fora, alguns elementos são característicos dessa nacionalidade brasileira, né? E eu dei o exemplo para vocês na nossa aula da questão do samba, né? Da questão do futebol, né? Que a gente lá, para quem vem de fora, o Brasil é um dos elementos culturais do Brasil, é esse, samba, futebol, carnaval, né? Então as pessoas falam, Brasil é isso, o Brasil é isso. Tá vendo onde está a questão, né? E você, reparando, você vai ver que o Brasil não é em todo lugar que se gosta de samba, não é normal culturalmente, né, fazer o samba em outras regiões do Brasil. Lá no norte da Amazônia, né, você não acha isso com facilidade, você acha no Rio de Janeiro, né, em São Paulo você acha também, tá? Então é diferente. Por isso que a gente diz, alguns elementos eles foram sendo excluídos em favor de outros, tá bom? Vamos para a próxima? Terceira questão, observe as seguintes ideias. A propriedade é um roubo e a mãe da tirania. Falou aí o Proudhon, que é um teórico anarquista. Que as sociedades, olha a outra, né? Que as sociedades estão divididas em classes sociais, que as diferenças entre elas se dá pela exploração de uma classe pela outra, que só o fim da exploração porá um fim à desigualdade social, né? Aí foi o tio Karl Marx que falou. Essas ideias criticavam e pretendiam acabar com um sistema que existe forte até os dias atuais, hein? Que sistema Proudhon e Karl Marx estão criticando? É o capitalismo? É o anarquismo? É o comunismo ou é o socialismo? Então vai lá. A primeira lá eu já dei a dica, né? Eu falei Proudhon, que é o teórico do anarquismo. Então ele não vai estar criticando a própria teoria dele. Karl Marx, você lembra que em das nossas aulas a gente falou, o Karl Marx, junto com Friedrich Engels, foram responsáveis, né, pela elaboração da teoria do socialismo científico, né? E que o socialismo era uma fase intermediária para se chegar a uma sociedade comunista. Então ele não está criticando nem o socialismo, nem o comunismo. O sistema que ele está criticando e que existe até hoje forte é o tal do capitalismo, né? Letra A, esse capitalismo selvagem, né? Olha aí essa imagem é o Delacroix, né? Que pintou essa cena na França revolucionária de 1830. Então observe aí bem, porque a questão tem a ver com ela, tá bom? Vamos lá. O quadro, né, reproduzido acima, A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, é talvez uma das pinturas mais emblemáticas produzidas nos últimos 250 anos. O trabalho, pertencente ao período do romantismo, retrata uma mulher representando a liberdade, que guia o povo acima dos corpos sem vida, empunhando a bandeira tricolor em uma das mãos e um mosquete com a baioneta na outra, né?
Volta lá. Essa pintura é extremamente simbólica, retrata qual evento histórico ocorrido na França. Só voltando aí, ó. Ela segurando a baioneta, você está vendo? A bandeira francesa, né, tricolor, passando aí por cima dos corpos. É a liberdade guiando o povo. Então, a letra A, essa pintura retrata a Revolução de 1830, que marcou, dentre outras coisas, a rebelião contra as práticas centralizadoras de Carlos X. O professor já deu, né, a resposta. Tá? A Revolução de 1789, evento que simboliza a concretização da burguesia como classe dominante na França. A letra C, a Revolução de 1848, conhecida também como a Primavera dos Povos, que marca uma série de revoltas contra alguns regimes autocráticos europeus. A Revolução de 1871, denominada Comuna de Paris e considerada por alguns historiadores como o primeiro governo de caráter proletário e popular no contexto de ascensão do capitalismo. Aqui, pessoal, aqui não tem nenhuma alternativa errada. Todos os textos estão certinhos. Agora a questão é sobre a pintura. Então você observa a pintura em si, né? Ela foi produzida para representar a Revolução de 1830, tá bom? Então, essa é uma pintura que foi feita em 1830, tá? É a Revolução de 1830. Os outros textos todos estão certinhos. A de 1789 concretizou a burguesia como classe dominante. A de 1848 é a Primavera dos Povos, sim. Né? A de 1871 também é a Comuna de Paris, que foi o primeiro governo de caráter popular. Todas, não tem o texto errado aí não, só que a pintura, ela é a pintura da Revolução de 1830, tá bom? Essa questão aí é top, hein? Você tinha que ter um conhecimentozinho, né, de arte também. Olha lá, 1830, marcou, dentre outras coisas, a rebelião contra as práticas centralizadoras de Carlos X, o monarca. A quinta questão, apresente algumas descobertas de novas tecnologias na indústria que foram decisivas para a segunda Revolução Industrial. Então, sobre a segunda Revolução Industrial, algumas descobertas importantíssimas para a indústria. Veja aí, ó, a descoberta de um processo de fabricação do aço, né, em 1856, por Henry Bessemer, né? O processo Bessemer, chamado de fabricação do aço. A gente já falou que o aço era muito mais resistente, é uma liga, né, metálica, que foi, um processo, né, eles, se eu não me engano, o processo tem a ver com uma injeção de algumas moléculas de oxigênio no ferro, e aí ele vai se transformar em aço. Eu não entendo muito disso aí não, mas eu sei que é algo parecido com isso, tá bom? E foi feito pelo Bessemer, que revolucionou porque o aço era muito mais resistente e maleável do que o ferro. E aí ele vai substituir essa matéria-prima na indústria, né? A invenção do dínamo, que é um gerador de eletricidade que permite a transmissão de corrente elétrica a longas distâncias. Isso aí não tem nem parâmetro na humanidade para essa invenção que é a eletricidade, tá? O dínamo como um gerador de eletricidade, né? A invenção da lâmpada elétrica também pelo Thomas Edison em 1879 é importantíssima, né, invenção. O século XIX é o século da ciência, né, que a ciência mais vai se desenvolver, tá bom? E muitas dessas novas descobertas são aplicadas na indústria, aumentam a produtividade industrial, né, e que colocam, inclusive, a Europa como, né, considerado o centro da civilização, né, que justificou, inclusive, ações, né, violentas de exploração em outros continentes. Nós vamos, já tem questão sobre isso. Olha aí a questão número 6. Qual sistema foi beneficiado com todos os avanços tecnológicos da segunda Revolução Industrial? Qual sistema foi, Júnior? Foi o coletivismo? Foi o feudalismo? Foi o colonialismo ou foi o capitalismo? Isso aí também é dada, hein? Professor botar na prova, tchau, já ganhou o ponto, né? É o capitalismo, né? Segunda Revolução Industrial, o sistema aí mais beneficiado foi o capitalismo, beleza?
Vamos para a próxima questão. As mudanças trazidas pela Revolução Industrial provocaram novas reflexões sobre a sociedade e seu comportamento. Olha aí o Karl Marx de novo. Um dos pensadores marcantes do século XIX. Nas suas reflexões, ele, letra A, reconhecia a falta de justiça social devido aos exageros do sistema capitalista, que incentivava a exploração das classes desfavorecidas. Nossa, já está bem de acordo, né, com as ideias dele. Ou, nas suas reflexões, defendia a necessidade de ampliar a intervenção do Estado na gestão da economia, a fim de pôr fim aos sistemas parlamentares europeus. Letra C. Em suas reflexões, o Karl Marx propunha a luta da sociedade para negar as mudanças sociais, admitindo a volta aos princípios do mercantilismo? Ou o Karl Marx, nas suas reflexões, restringia às classes sociais urbanas os planos de crescimento da sociedade europeia e de uma melhor qualidade de vida? Será qual é, Júnior? Vamos ver? Olha aí, ó. Nas suas reflexões, o Karl Marx reconhecia a falta de justiça social devido aos exageros do sistema capitalista, que incentivava a exploração das classes desfavorecidas, tá bom? Então ele lança na sua obra essa reflexão, né? No manifesto lá do Partido Comunista, tá bom? Ele especialmente nessa obra, que é a mais clássica dele, ele lança todas essas reflexões, tá? Sobre a questão da luta de classes, né? De como os trabalhadores deveriam, através da revolução, tomar o poder dos burgueses e acabar com essas injustiças sociais, né? Essa exploração do capitalismo, tá bom? Então, essa letra A é a correta. Como era o trabalho de mulheres e de crianças nessas fábricas, ainda no contexto do século XIX? Né? Então, como era o trabalho das mulheres e crianças nas fábricas? Isso aqui nós falamos, né, que as mulheres e as crianças compartilhavam as mesmas horas de trabalho, né? A jornada de trabalho era de 14 a 18 horas, né? Bem pequena, né? A jornada de trabalho, 14 a 18 horas. Os homens também, né? Geralmente as mulheres e as crianças também que iam para a fábrica para trabalhar, não era para ficar lá brincando, não tinha playground lá para as criancinhas brincarem enquanto os papais e as mamães trabalhavam não, viu, Júnior? Era trabalhando também e ganhava menos, a remuneração ainda era menor para as mulheres e para as crianças, fora os abusos constantes, né? As mulheres eram assediadas, né? E não podiam nem se manifestar contra, né? Porque na maioria das vezes elas ficavam caladas para não perder o emprego, porque a remuneração era muito pequena, servia mais para complementar a renda do homem de família, né? Que ficava lá trabalhando também. Então, e geralmente era nos intervalos em que ele ia para casa e ela ia trabalhar, né? Muitas vezes essas mulheres acabavam indo trabalhar nos períodos noturnos, né? Onde as fábricas ficavam abertas, né? E aí, por isso a questão do assédio era muito grande, né? E essas condições eram as condições de trabalho no século XIX para as mulheres e crianças nas fábricas, tá? E foram vítimas da repressão. Eu cheguei a comentar com vocês, se eu não comentei, vale a pena você agora ficar sabendo a questão do 8 de março, né? Que é o Dia Internacional das Mulheres, que a data surgiu em virtude de uma das reivindicações. As mulheres em uma fábrica nos Estados Unidos, eu acho que foi em Nova York, eu não lembro qual foi a cidade agora, eu sei que era nos Estados Unidos, em que as mulheres, elas fizeram uma paralisação, né, uma greve, porque queriam melhores condições de trabalho, e aí o dono da fábrica simplesmente trancou as mulheres dentro da fábrica e tacou fogo na fábrica com elas dentro, né? É isso mesmo, meu amigo. Então, por isso que o 8 de março se transformou no Dia Internacional das Mulheres, tá?
Então a repressão era pesada, os abusos eram constantes. Tá? Então vamos lá, questão número 9. Durante o século XIX, as potências capitalistas europeias se lançaram em uma disputa por territórios na África e na Ásia. Então agora já estamos adentrando no último conteúdo, que é o do imperialismo, né? Então as potências europeias capitalistas disputaram territórios na África e na Ásia, né? Então, das alternativas abaixo, qual não corresponde a um dos objetivos desses países? Então, quando essas potências foram para a África e para a Ásia, qual era o objetivo deles, né? Desses países? Vamos lá. Era encontrar oportunidades de investimentos para seus capitais? Era levar o progresso a esses povos de forma pacífica? Das alternativas abaixo, qual não corresponde, tá? Levar o progresso a esses povos de forma pacífica. Letra C, controlar os mercados produtores de matérias-primas, como cobre, ferro, borracha, etc. Ou letra D, explorar o ouro e diamantes nas terras africanas. Então, daí, qual delas não era o objetivo deles, né? Encontrar oportunidades de investimentos para seus capitais, está correto, eles foram para lá para investir os capitais, né, em outras oportunidades, tá? Porque a Europa ela já estava bem estagnada, né? Não tinha muito para onde correr. E aí, daí essas nações, elas procurarem novos mercados na África e na Ásia, tá? Levar o progresso a esses povos de forma pacífica, é mesmo? Quanta generosidade, né? Levar o progresso a esses povos de forma pacífica. Controlar os mercados produtores, sim, de matérias-primas. Explorar o ouro e diamantes nas terras africanas, sim, ainda hoje, viu, se explora. Agora, levar progresso a esses povos de forma pacífica, é só você ver, no século XIX, eles começaram a exploração desses territórios, né? Hoje, eles continuam explorando esses territórios e você vê algum grande progresso na África? Não, né? Nem na Ásia. São países atrasados, destruídos pelo colonialismo, né? Países que têm sérios problemas, né, de desenvolvimento humano, gravíssimos, né? E que desde o século XIX essas potências capitalistas exploraram e nunca chegou esse progresso lá, né? Então, tá aí, letra B, não corresponde a um dos objetivos. Nunca foi um objetivo deles, tá? 10ª questão, qual das alternativas abaixo indica a teoria científica que justificava a exploração das terras africanas e asiáticas pelas potências europeias? Qual teoria científica que depois já foi desmentida, né? Foi o nazismo, foi o darwinismo social, foi o comunismo ou foi o anarquismo que justificou a exploração das terras africanas e asiáticas pelas potências europeias? Vamos ver qual é a alternativa? O darwinismo social, tá bom? Lembra lá da teoria do Charles Darwin, que é o darwinismo, né? A teoria da evolução, né? Isso aí era um conteúdo que você trabalhou lá no 6º ano. Você que eu sei que você é um menino que tem muita memória, só que não vai lembrar, né? O darwinismo, a ideia era a seguinte: as espécies de seres vivos, elas sobrevivem, né, ao longo do tempo e evoluem ao longo do tempo por conta da adaptação ao meio ambiente. Tá? Essa aí era a teoria da evolução do Charles Darwin. Depois, utilizaram esse mesmo conceito, né, da evolução e aplicaram ele ao que eles chamavam de raças humanas, né? E dizia-se que algumas raças eram inferiores a outras porque não tinham se adaptado tão bem, né, ao meio ambiente. E que na cadeia de evolução os europeus eram superiores aos demais, estavam mais evoluídos, né? Por isso, os europeus podiam, sim, explorar
as raças que eram consideradas inferiores, como dos africanos e asiáticos, tá bom? Essa eu acho que é a última. A corrida imperialista ameaçava o equilíbrio entre as nações. Muitas tensões foram surgindo após a Alemanha entrar na disputa imperialista na África. Em 1885, as potências europeias se reuniram para definir as regras de ocupação da África. Qual das alternativas abaixo indica a reunião em que essas regras foram definidas? Foi lá em Munique, foi em Yalta, Potsdam ou Berlim? Yalta e Potsdam não, porque são reuniões, são conferências que aconteceram no século XX, durante ou depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Fica então entre Munique e Berlim, tá? A alternativa correta seria Berlim. Munique foi uma reunião também que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Munique, em que o Adolf Hitler, ele invadiu, né, a Tchecoslováquia, os Sudetos, lá na Segunda Guerra Mundial, beleza? E a Conferência de Berlim foi essa, onde os países capitalistas no século XIX se reuniram para definir as regras de ocupação da África, na Conferência de Berlim. Essa é a questão aqui é bem decoreba mesmo, cara. Se você não decorar, você não acerta ela não, tá bom? Por isso que eu já te dei a resposta, presta atenção. Atrás de qualquer coisa bonita existe algum tipo de dor, disse o Bob Dylan, tá bom? Gente, é isso. Fiquem com Deus. Agradeço pela vocês estarem aí assistindo, acompanhando as aulas, tá certo? Agradeço também ao professor Érico lá do Noé Fortes, tá? Que manda gentilmente muitas questões para a gente trabalhar aqui com vocês, beleza? Um grande abraço para todos vocês e um grande final de ano. Tchau!